eu comentei sobre o salário ideal que o jovem japonês deveria receber. Eu acabei falando sobre o mercado imobiliário um pouquinho. E olha só que coincidência, saiu essa matéria hoje falando sobre preocupações com novos aumentos de preços de condomínios, fornecimento instável de materiais de construção e atraso na construção e entrega das obras. O custo de reparo também estão aumentando para condomínios usados. E eu achei bem interessante essa matéria, porque o preço, ele fala aqui do preço de venda, né? Mas o preço de aluguel, ele também está subindo, mas subindo para estrangeiro, que foi o tópico principal do vídeo anterior. Mas, enfim, vamos dar uma analisada no preço de venda aqui, né? Porque a gente consegue ver um pouco como está a situação no Japão, no mercado imobiliário. Eu acho que vocês têm que evitar fazer a compra, porque saca só os valores de imobiliário aqui. Segundo dados divulgados no dia 21 pelo Instituto de Economia Imobiliária, o preço médio de venda de novos apartamentos na região metropolitana de Tóquio em abril foi de 87 milhões de iene, um aumento de 24% em comparação com o mesmo mês do ano passado. Nos 23 distritos de Tóquio, o preço médio de venda foi de 125 milhões de ienes, um aumento de 39%, marcando o 12º mês consecutivo em que os preços ultrapassam 6 milhões de ienes. Aí você pode perguntar, porra, 100 milhões de iene, cara? Tem muitos zeros nesse número aí. Quanto que é em real? Em real, meu amigo, aqui ó, os 3 milhões de reais. Então você vê que não é qualquer pessoa que está comprando imóvel aqui no Japão. O imóvel aqui no Japão, principalmente em Tóquio. Se for em Tóquio é impossível, mas se for mais pro interiorzão, você literalmente pega casa de graça, porque ninguém quer morar nessas regiões mais afastadas. Mas dentro de Tóquio, tem muita gente mudando para cá e tem muita gente meio que forçando a subida desses valores na compra e revenda. O mercado imobiliário, ele é como se fosse uma briga com foice no escuro, porque você pode imaginar, porra, mas quem que está comprando, né, nesses valores absurdos? É justamente o imigrante. O imigrante, ele tem muito poder aqui no Japão. Assim, imigrante de primeiro mundo, né? Não venha falar aqui que brasileiro está podendo comprar esse tipo de coisa, porque não rola. O poder do iene aqui, ele é muito fraco. E a lamentação aqui é justamente pelo povo japonês. O povo japonês, ele não tem como tancar isso aqui, porque é um valor muito alto para ele. Então você vê, ó, o aumento dos custos de materiais de construção e mão de obra obrigou as empresas imobiliárias a elevar os preços dos apartamentos. Novas construções estão sendo cada vez mais erguidas em locais estratégicos como centros urbanos, onde os imóveis podem ser vendidos a preços elevados, o que leva à valorização dos apartamentos. Então, esse pessoal que compra imóvel nessas regiões não é qualquer pessoa, porque a própria região já é uma região cara. E aí você vai e mete um apartamento residencial ali, não é o cidadão comum que vai ter poder para fazer esse tipo de coisa. E aí você percebe que essa alta nos preços, ela vai se dar justamente por conta dos materiais. Você vê que os materiais para construção de imóveis é que estão subindo e é isso que vai resultar em cada vez mais ter aumento nesses imóveis. Então, se você for seguir essa matéria, aqui fala que a Lixil, importante fabricante de equipamentos para residências, anunciou que aumentará os preços de 11 itens, incluindo vasos sanitários, banheiros e paredes externas, em uma média de 8% a 15%. Então, entre 8% a 15% vai ser um aumento mínimo que você vai passar a sentir aqui no Japão quando você for considerar comprar imóvel. Meu conselho é, não compre. Se você, assim, se você está me vendo aqui, você é estrangeiro. E não comprar é tipo sua obrigação, né, por conta da justiça que você tem aqui, né? Você tem uma justiça meio que anti-imigração, hoje no atual cenário político do Japão. Então você vai investir em gastar
Quer ver? Você vai querer gastar 3 milhões de reais num país que ele vai poder te chutar. Se você cometer um errinho sequer para querer forçar a política populista, né? Populista, eu digo no sentido de pão e circo, né? Porque a Takaichi e os japoneses estão assim: vai lá, Takaichi! Bate nos estrangeiros, Takaichi! Vai, Takaichi! Enquanto isso, tá a economia pegando fogo, sendo destruída com essa prática. Se apossar dessas moradias. E você fica nessa constante subida de preço, uma hora não vai rolar mais de você querer alugar ou comprar essas moradias, porque o preço ele fica um pouco fora do alcance com essas subidas constantes. Mas aí você pode me perguntar, pô, cara, eu vi aqui nesse site, por exemplo, esse do Gaijin Pot, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dele para quem já procurou moradia no Japão. Ele tem aqui aluguel a partir de 60 mil, 70 mil, 90 mil ienes. Não é nenhum valor assim astronômico para a classe baixa, classe média. É alcançável até, é tancável. Com sofrimento, mas é tancável. Você pode olhar de repente ao site japonês, não tem tanta variação. Mesmo eu tendo comentado que os japoneses eles têm os apartamentos um pouco mais baratos para eles. E aí eu vou entrar no seguinte ponto. Essas moradias que são boas e são meio que fechadas entre os japoneses, né, onde eles perguntam se você é japonês, se você fala japonês, se você tem formas de se comunicar com eles, essas moradias elas são passadas muito rápidas. Então, qual é o segredo para você achar uma boa moradia aqui no Japão? Você não olha em site. O que está em site geralmente é a moradia que ficou muito tempo, a galera pensou, pô, esse negócio está difícil de andar, eu vou meter no site para trazer mais gente. A moradia que é boa, ela não fica no site, ela é passada assim, ó, no piscar de olhos. Por exemplo, a minha moradia que eu me mudei, eu tive 5 dias para eu sair de lá. Foi me dado um aviso, pô, cara, seu contrato acabou aqui, em 5 dias você tem que sumir no máximo. Se você ultrapassar esse valor, esse período de tempo, né? Meu contrato ele acaba dia 10. Dia 15 eu tinha que estar fora, senão eles iam me chutar dali à força, porque já ia entrar mais alguém e já iam ocupar ali. Esses lugares que geralmente é meio badalado, em boa posição, o pessoal vai atrás com força, cara. E por conta dessa movimentação é que existe a tendência de subir os preços. Agora, qual que é a contramedida para você, de repente, lutar para ser possível ter dinheiro para pegar essas moradias? Pegar, eu digo, tanto alugar quanto comprar. Você vê que o poder de compra dos japoneses estagnou há cerca de 30 anos atrás, por uma série de motivos. E a forma de você solucionar isso aí é você meio que sair do seu emprego, cara. Quita do seu emprego, todo mundo sai do emprego, para de trabalhar e vira empresa única. A empresa única, ela vai ser o seu próprio reajustador de salário. Então, por exemplo, se o salário ideal é tipo 2 mil ienes para você sobreviver, você como uma empresa individual, você cobra a sua hora de 2 mil ienes. Mesmo para um serviço mais difícil, você vai de repente colocar um valor um pouco mais alto. De repente, sou programador. Pô, cara, meu valor aqui é 5 mil ienes, não aceito menos do que isso. Então, os seres individuais ajustam o seu próprio valor conforme o que eles podem apresentar como marketing, como na venda do peixe. Então, a empresa ela acaba perdendo o poder que ela tem de repente, dar um range de salários para todo mundo. Porque hoje, como é que funciona? A empresa ela oferece, olha, eu tenho esse range aqui,
Você quer ou não quer? E aí você negocia para tentar pegar o maior valor desse range é intervalo. Eu tô falando em inglês aqui, perdão aí. É o intervalo entre um valor pequeno e um valor máximo. Você tenta negociar para pegar o valor máximo de salário. Agora, o que acontece quando você sai da empresa e vira uma empresa própria? Você oferece o seu próprio salário. E aí, cara, foda-se empresa, foda-se governo. Você ajusta, você força na marra o seu próprio valor. Por isso que o profissional de educação física aqui, o personal trainer, ele ganha muita grana aqui. Ele é um profissional individual que, se ele tem uma boa reputação, boa internet, como é que diz? Social. Essas redes sociais, né? Ele acaba fazendo muita grana. Porque ele dá o seu próprio valor e basicamente ele se ajusta na economia. Ele não tem que depender desses salários mais, assim, triviais, de 1.000 a 2.000 ienes, e faz a sua própria hora. Eu estou pensando em fazer isso, porque é a única forma de você, de repente, ajustar o salário para aquilo que deveria realmente ser. Então, bom, se você conseguir fazer isso, sair do seu emprego, eu estou pensando em fazer algo assim. Saca só, qual vai ser a jogada mágica aqui, ó? Você vai mudar de time. Você, como um cara que era sempre oprimido por salários baixos, como uma empresa individual, você tem o seu próprio salário hora definido por você. E aí, quando você vê umas aberrações dessa aqui, ai, teve greve, a gente vai aumentar o preço em 8 a 15%, seu salário não aumentou, foda-se você. Você, de repente, vai sair dessa opressão e você vai ser o cara que vai passar a oprimir. Você vai falar, ah, vai aumentar o preço? Beleza, eu vou subir minha hora. E aí, quando todo mundo vira empresa individual, as pessoas vão pensar um pouco melhor antes de fazer merda, do tipo de imprimir dinheiro, tentar forçar uma perca de compra, porque todas as pessoas vão acabar ajustando o seu valor. O valor ele não vai ficar fixado numa empresa que de repente detém o controle do mínimo e máximo que você vai receber. Você sai disso, você vira a pessoa que define o seu valor. E isso que é esse o poder mágico que o empreendedorismo te dá. Então, uma vez que você acaba vindo para o time que está definindo os salários também, você olha para essa notícia aqui e fala: pô, isso aqui não vai me afetar, porque se me afetar, outras pessoas vão se afetar também. É claro, isso aí é uma mudança que vai levar tempo e eu acho que deveria virar cultura. A cultura do empreendedor deveria literalmente virar cultura, porque é a única forma de você combater o único vilão que faz esse tipo de aumento. Se você for olhar a causa raiz disso aí, foi a guerra ocasionada ali pelo Trump, e depois disso todos os preços relacionados ao petróleo passaram a subir. O Japão ele teve chance de negociar, fez merda, não conseguiu petróleo até então, e aí as pessoas estão começando a sugerir aumento de preço. E para você meio que se blindar disso, você acaba definindo uma forma de tornar o seu salário controlado por você, não por outras pessoas. Aí você acaba também fugindo desse tipo de palhaçada, onde a única pessoa que força essa derrocada do poder de compra, que é o governo, imprimindo títulos, ele passa a repensar, porque uma vez que todo mundo é fornecedor de serviço e salário, se o governo ele faz merda, ele vai apanhar também, porque ele também, como um servidor público, ele vai usar o seu serviço. E aí o governo fala, eu vou desvalorizar um pouco o seu poder de compra. Aí você vai pensar, seu filho de uma puta, toma essa, toma daí 10%, 20% de imposto para você também. Sacou qual que é a parada? Sacou a estratégia? O feitiço se vira contra o feiticeiro pelo poder do empreendedorismo. Você meio que vira uma carta espelho ali. Então, eu acho que essa que vai ser a estratégia fundamental para que o governo acabe se ajoelhando e
parando de fazer besteira, uma vez que todas as pessoas passarem a entender que o ideal é eles mudarem para o time que define o salário e não depender das pessoas que oferecem salário. Daí esse tipo de palhaçada aqui fica um pouco menos frequente. Então essa é a matéria que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Eu queria compartilhar a matéria, mas também passar um pouco dessa ideia de estratégia que eu tenho contra esses abusos que às vezes acontecem e as pessoas não têm nada o que fazer, com uma visão do que pode ser feito para combater, né? Porque tanto no Brasil quanto países de primeiro mundo, eles estão passando por esse tipo de ajuste justamente por culpa de governos. Então o que você faz? Você muda para o lado que também está oferecendo preços. Sacaram? Então, se você curte esse tipo de notícia, esse tipo de informação, considere se inscrever no canal. Fique à vontade aí na seção dos comentários, dê o joinha e até o próximo vídeo. Falou!